Então, Eduardo, essa questão que eu recebi dos meus contatos, né, que você mandou, é uma questão da Petrobras e ela fala o seguinte: se n é um número inteiro positivo, isso é muito importante para a questão, né? A pergunta é: quantos valores de n fazem com que a expressão, que esse nosso é aqui, seja um número inteiro, obrigatoriamente inteiro? Então, essa questão nos mostra esse valor de E que eu quero que seja inteiro. E uma coisa que você pode observar no início, né, é a presença desse n ao quadrado menos 5n mais 6. Você pode lembrar, é uma opção, que, que esse polinômio pode ser reescrito assim, né? N menos 2 vezes n menos 3. Isso aqui ficaria sobre n mais 1. Isso vem do fato de que 2 e 3 são raízes desse polinômio do numerador, né? E assim por diante. E eu não vou me estender nisso, mas você, se quisesse fazer por tentativa e erro, usando esse fato, né, ficaria mais fácil de você fazer as contas, né? Mas se você quer fazer por um caminho que não envolva nenhuma tentativa e erro, aí você pode fazer o seguinte: olha só, temos aqui essa fração que representa uma divisão, né? Essa fração representa a divisão de n ao quadrado menos 5n mais 6 por n mais 1. E aí eu te pergunto, por que não fazer essa divisão de polinômios tão simpática, né? Se você não lembra, passa aqui no cantinho de laranja, ó, bem organizadinho. Atenção, temos esse dividendo, não é isso? Temos esse divisor, n mais 1, olha só. Vocabulário técnico. Temos aqui essa divisão. Primeira coisa, como é que faz? A gente pega aqui esse termo de maior grau, n ao quadrado, e divide por esse n aqui. Então ficaria, vou pegar outra cor aqui, olha só, n ao quadrado dividido por n, ficamos com n, não é isso? Então, e agora? A gente faz assim, ó, n vezes n, n ao quadrado. N vezes 1 ficaria mais n. Então a resposta aqui é n ao quadrado mais n. Então agora eu vou subtrair daqui para poder ver o nosso resto, né? Aqui ficaria menos n ao quadrado menos n, né? Se aqui era n ao quadrado mais n, passando para cá ficaria menos n ao quadrado menos n. E isso aqui nos dá o seguinte, né? N ao quadrado menos n ao quadrado, zero. E aqui eu tenho menos 5n menos n. Então aqui ficaria menos 6n. E o 6 aqui acompanha. Ficaria assim, né? Simplesmente isso. Agora temos aqui que dividir esse menos 6n por esse n aqui. Então, menos 6n dividido por n, isso daria, se não me engano, nas condições normais de temperatura e pressão, menos 6, né? Então, menos 6. Então, agora é só fazer a conta. Menos 6 vezes n é menos 6n. Menos 6 vezes 1 é menos 6. Então, aqui ficaria menos 6n. É só para você ver, tá? Menos 6. E agora você pode subtrair aqui. Aí que você faz menos, o que você achou? Menos 6n, menos 6. Pronto. Agora você entende por que sempre troca o sinal, né? Quando você passa para cá. Porque muitos ensinam para a gente assim, né? Você faz a conta aqui e passa para cá mudando o sinal, mas não explica por quê, né? O porquê é esse. Você faz a conta como se fosse uma divisão comum entre dois números. Como em uma divisão comum, você pega aqui essa resposta e multiplica pelo divisor. Como no caso aqui foi essa expressão, eu obtive isso, né? E aqui você passa subtraindo como uma divisão comum, né? Em busca do resto. Então aqui ficaria assim, menos com menos vai ser mais, né? Aqui ficaria mais 6n, e aqui, ó, se era menos 6, ficaria mais 6. Por isso que troca o sinal, porque você está, em outras palavras, subtraindo uma coisa da outra. Por isso que o sinal muda. Então eu vou até corrigir aqui, já vou colocar o final direto, né?
Vou até enfatizar com outra cor. Ficaria mais 6n. E aqui mais 6. Pronto, prontinho. Pronto. Esse aqui vai cancelar com esse. Daqui você vai ter 6 mais 6 costuma ser 12, né? Então, olha só. Obtivemos um resto aqui nessa divisão. Dividimos aqui. Nossa resposta foi n menos 6 e o resto foi 12. Esse resto 12 é que vai permitir a gente resolver a questão. E vou te dizer por quê. Olha só. Vou até baixar aqui a minha tela, porque a gente obteve o seguinte. O que é esse n ao quadrado menos 5n mais 6? Lembrando aqui do teorema da divisão, né? É o quê? Divisor vezes quociente, não é isso? Mais o resto. Então, eu vou escrever isso para você. Olha só, vou até baixar aqui. Eduardo, não saia daí, olha só. Temos aqui o seguinte. Equivale a quanto? Nossa fração de novo. N ao quadrado menos 5n mais 6, que nós achamos que é divisor n mais 1 vezes quociente mais o resto que é 12. Seguir aqui o traço. Opa! Sobre n mais 1. Esse formato está muito melhor para resolver a questão, porque agora eu posso fazer uma quebra esperta. Olha só, posso separar aqui essa soma do numerador e escrever duas frações. Olha só, primeira fração, essa aqui, n mais 1, vezes n menos 6, vê se não é verdade, sobre n mais 1. E agora mais o que sobrou aqui, 12 sobre n mais 1. Pronto, pronto. Esse formato aqui está muito melhor. Por quê? Temos aqui, na primeira fração, ó, percebe bem, uma multiplicação por n mais 1 aqui no numerador e uma divisão por n mais 1 em seguida. Esse n mais 1 eu posso cancelar com esse. E posso cancelar tranquilo, porque a questão fala que n é um valor obrigatoriamente inteiro positivo. Então, quer dizer, não há possibilidade, por exemplo, desse denominador aqui ser zero, né? Porque para ele ser zero, n teria que ser, pensa comigo, no modo Eduardo aqui, de cabeça, seria menos 1, né? Menos 1 mais 1 ficaria zero e aqui apareceria um zero no denominador. Mas isso não é possível porque quem fez a questão assegurou para a gente, é uma questão à prova de Eduardos, né? Sem contestações, não é isso? Assegurou para a gente que o nosso n não é um valor negativo nunca, ele é sempre inteiro positivo. Então, a gente pode cancelar tranquilamente. E esse cancelamento foi bom porque agora a gente tem aqui duas parcelas, né? O nosso vou até escrever aqui de outra cor, olha só, puxar aqui para baixo. Então isso é isso aqui que eu vou escrever. O nosso ele é formado por o seguinte, por essa parcelinha aqui, ó, esse n menos 6, podemos pensar assim, né? Mais 12 sobre n mais 1. E por que isso é bom? Porque a nossa análise ficou muito mais fácil agora. Primeira coisa, olha aqui para esse primeiro termo. Eu quero que E seja um número inteiro. Então, olhando aqui para o primeiro termo, vê se você não concorda que n menos 6, sendo n qualquer inteiro positivo, essa resposta aqui vai ser sempre inteira. Vai pertencer aos inteiros, independente do número n que você escolher. Pode ser 1, 2, 3, 10, 1 milhão, enfim. Qualquer inteiro positivo que você escolher vai fazer com que esse n menos 6 seja inteiro também. Então, metade do caminho está resolvida aqui. No que dependesse desse termo aqui, qualquer valor de n que você pensasse, sendo ele inteiro positivo, serviria. O que vai limitar as coisas e vai permitir essa questão ter uma resposta é essa fração aqui, ó, esse 12 sobre n mais 1. Porque para que esse S seja inteiro, esse 12 sobre n mais 1 tem que ser obrigatoriamente inteiro também. Então, olha só. Temos aqui que essa divisão, no fundo, isso aqui é uma divisão de 12 por um certo valor. E ela tem que ser inteira. Então, esse denominador aqui tem que ser obrigatoriamente um divisor de 12. Né? Então, quantas são as possibilidades? Né?
Quantos são os divisores de 12? Eu consigo fazer, graças a Deus, né? 2 é um valor pequeno. Dá para fazer no modo Eduardo, né? Que é de cabeça. Vamos lá. Temos aqui, primeiro divisor, número 1, número 2 é o segundo, número 3, número 4, número 6 e o próprio 12. Então, são, nas nossas contas aqui, 6 divisores. Não é isso? Então, eu teria aqui, para esse n mais 1 aqui, a princípio, 6 possibilidades. Ficaria tentado marcar a letra C. Mas a gente não pode se esquecer do seguinte, olha só. Temos aqui n mais 1. Então, por exemplo, para que esse denominador ele fosse 2, o nosso n aqui teria que ser 1. Se eu quisesse que ele fosse 3, nosso n teria que ser 2. Se eu quisesse que ele fosse 4, nosso n teria que ser 3. Você entendeu, né? Onde eu quero chegar? Por exemplo, no cenário em que n é igual a 1. Quando n for 1, você percebe que, perdão, quando n mais 1, quando esse denominador aqui, ele assumir esse valor 1, isso quer dizer que o nosso n teria que ser 0. O que não pode acontecer. Por quê? Porque n é um valor inteiro obrigatoriamente positivo. Então, essa possibilidade do n ser 0, ela não existe aqui, entendeu? Como eu falei, quem fez essa questão fez a prova de Eduardo, fez para não haver contestação. Então, o nosso n não pode ser 0, e se n não pode ser 0, esse denominador não pode ser 1. Então, em vez de 6 possibilidades, temos apenas 5. Então, essa questão ela tem como resposta 5 possibilidades, 5 valores de n. Então, a resposta é a letra B de Brasil. Vou até botar aqui e marcar. Ó. Essa resposta é a letra B de Brasil. Não faça como eu, então. Hein? Lembre sempre que o 0 não é um número inteiro positivo. Ele é inteiro, mas não é positivo. Se atenta para isso, né? Então, foi isso aí, Eduardo. Essa foi a questão. Espero que você tenha entendido. Forte abraço aí.